Este vídeo faz parte do conjunto de trabalhos do projeto interdisciplinar do curso de Física da UNES. O tema deste semestre aborda soluções de ensino utilizando materiais de baixo custo e neste vídeo demonstraremos como construir e utilizar uma maquete para demonstrar e consolidar os estudos relacionados às leis de Ohm. A maquete foi concebida de modo a permitir que um grande comprimento de fio fosse condensado em uma pequena área, o que facilita a utilização da mesma em laboratórios ou até mesmo nas mesas de sala de aula. Vale ressaltar que o mesmo projeto pode ser ampliado de modo a permitir que as mesmas experiências sejam realizadas pelo professor na frente da sala de aula ou talvez se tornando uma maquete fixa no laboratório de física. Os materiais necessários para esse modelo são basicamente o pedaço de madeira que servirá de plataforma, os condutores de diferentes materiais e diferentes bitolas, 2 lâmpadas incandescentes de 12 volts, terminais compatíveis com as lâmpadas escolhidas, 6 garras do tipo jacaré, 6 metros de fio flexível 2,5 mm² e aproximadamente 50 parafusos. Para a fonte de alimentação foi utilizada uma fonte ajustável de bancada, mas 2 fontes simples de 12 volts seriam suficientes para a realização de quase todos os testes. O conjunto mínimo de ferramentas para a execução conta com uma chave compatível com os parafusos escolhidos, uma chave de fenda compatível com os terminais, alicates e, no caso de se utilizar arame esmaltado, estilete e ferro de solda. Para demarcar a maquete utilizamos uma trena simples, um esquadro de 90 graus, uma régua simples para o traço e caneta capaz de escrever em madeira. Primeiramente, vamos demarcar a posição dos parafusos por onde os fios serão esticados. A finalidade destes parafusos será não apenas permitir que grande comprimento de fio seja disposto em um pequeno pedaço de madeira, mas também a realização de testes de resistência e queda de tensão por metro de condutor. Para obrigar uma total e clara entrada de dados nas fórmulas, optamos por distanciar cada lance de fio em aproximadamente 98 centímetros, evitando que números inteiros passem por incompreendidos pelos alunos. Para decidir a distância entre parafusos é interessante fazer uma prova e ter certeza que os mesmos não vão se tocar após afixados. Neste caso, a distância entre parafusos foi de 1 centímetro. Uma vez demarcados, utilize a chave de fenda ou uma aparafusadeira elétrica para dispor os parafusos. Neste caso em especial, utilizamos uma broca fina para garantir que os parafusos não saíssem dos pontos de demarcação. Isso só é necessário em casos nos quais a distância entre parafusos é muito pequena. É interessante nivelar os parafusos. Utilize um objeto como uma tampinha de garrafa de refrigerante como referência e ajuste todos os parafusos no mesmo nível. Para esticar o comprimento de fio entre parafusos, é preciso ter cuidado para não exceder a tensão mecânica suportada pelo fio e também para não deixar o fio muito relaxado de modo a dificultar os contatos com os parafusos. Para essa maquete, os fios foram dispostos por ordem de resistência ôhmica. Os fios prateados são de Cantal A1, uma liga metálica com alta resistência e que por esse motivo é fortemente utilizada para a construção de resistências elétricas. Nossos fornos, chuveiros e ferros elétricos utilizam resistências desse tipo para aquecimento. Os fios alaranjados são de cobre, o material predominante em fios elétricos utilizados em instalações residenciais. Neste caso, o arame de cobre utilizado foi fabricado para a confecção de bobinas, motores e outros rolamentos e por isso possui uma capa isolante de esmalte. Para este arame, será necessária a raspagem com posterior solda aos parafusos. Para realizar a raspagem do arame, utilize a força necessária para remover apenas o esmalte, evitando assim o corte do cobre. Alguns parafusos precisarão de raspagem para receber solda. É aconselhável uma experiência preliminar e, sendo este caso, realize a raspagem antes de esticar os arames, evitando assim este trabalho que estou tendo. Para a solda acontecer, o parafuso precisa estar em alta temperatura. Por isso, se tiver acesso a um soprador térmico ou um soldador de maior potência, o processo poderá ser acelerado.
Uma vez realizada esta primeira parte, é importante saber a resistência dos arames para com isso definir a potência das lâmpadas a serem compradas. A finalidade do conhecimento anterior é ter certeza que os experimentos resultarão em quedas de brilho visíveis e com isso lograrão êxito na interiorização do conhecimento pelos alunos. Para a medição das resistências foi utilizado um medidor multímetro convencional. Apenas para confirmação, as mesmas resistências foram auferidas com um medidor de alta precisão da Megger, deixando claro que não ter acesso a medidores de alto custo não inviabiliza a realização do trabalho. A segunda parte da montagem consiste na preparação das garras de prova e da fonte de alimentação. Neste caso, foi utilizado um conjunto de terminais para a fixação das lâmpadas e garras metálicas do tipo jacaré para a terminação dos fios. A finalidade da utilização das barras de terminal é ter pontos vivos para a conexão dos provadores do multímetro na hora da realização dos testes. Os testes realizados neste trabalho visam comparar a realidade prática com o estudo analítico das leis de Ohm. Primeiramente, calculamos a resistência por metro para cada condutor utilizado na maquete, assunto estudado pela segunda lei de Ohm. Os arames prateados foram comprados nas bitolas 20 e 32 AWG, já os de cobre são respectivamente 28 e 32 AWG. Para obter suas correspondências em milímetros quadrados, utilizamos tabelas disponíveis na internet. A resistência de metais simples como o cobre possui valor amplamente divulgado. Já para o condutor prateado, por tratar-se de uma liga metálica, encontramos suas características no site do fabricante. Uma vez com os dados, podemos aplicar a fórmula de resistência por metro para os 4 condutores da maquete. Para realizar a experiência na prática, medimos a resistência total de cada um dos 4 condutores e a dividimos pelo comprimento do seu respectivo condutor. A segunda aplicação da maquete consiste no estudo das teorias de circuitos elétricos. Os experimentos envolvem a aplicação prática da primeira lei de Ohm com associações série, associações paralelo e associação mista. Medindo a queda de tensão em elementos do circuito, será possível, por exemplo, mostrar na prática a importância do bom dimensionamento de condutores para que se possa obter maior eficiência em uma instalação elétrica. O primeiro circuito em teste neste vídeo consiste na associação em série de uma lâmpada com um fio condutor. Através da modificação do brilho da lâmpada ao longo dos experimentos, fica clara, de maneira funcional, a implicação do condutor na quantidade de energia que é efetivamente convertida em trabalho em uma instalação elétrica. Medindo-se a queda de tensão entre os extremos do condutor, será possível avaliar a energia perdida neste condutor através do efeito Joule. Já a medição da queda de tensão por metro apresentará não apenas a homogeneidade da queda de tensão ao longo do comprimento, como possibilitará a compreensão dos princípios da relação de linearidade imposta pela lei de Ohm.
Nesta parte do experimento, é possível notar como quase toda a diferença de potencial entregue pela fonte está distribuída pelo arame condutor. Note que apenas 0,08 volts estão disponíveis para a lâmpada, sendo insuficientes para acendê-la. Conectando duas lâmpadas em paralelo e ambas em série com o fio condutor, é possível realizar experimentos envolvendo a associação mista de resistores. Mais uma vez, a sequência de testes será repetida para esta modalidade de associação. Um experimento possível quando utilizada uma fonte de voltagem ajustável é a compensação de tensão. Neste experimento, aumentamos a voltagem fornecida pela fonte até que a corrente desejada flua no circuito. Note que neste caso, ainda que a voltagem fornecida pela fonte seja maior, por mantermos a mesma corrente que obtivemos quando a lâmpada funcionava a 12 volts, acabamos por obter entre os terminais da lâmpada os mesmos 12 volts do início do experimento. Isso demonstra de forma prática e clara a relação existente entre as grandezas volt, resistência e corrente, relação expressa pela primeira lei de Ohm.